Imagine um mundo onde a insanidade humana atinge seu auge, um experimento que ultrapassa os limites da razão e da ética. Em uma base secreta, longe dos olhos do público, engenheiros militares e cientistas observam com tensão o içamento de uma cápsula metálica colossal. Dentro dela está a Tsar Bomba, a arma nuclear mais poderosa já construída, um monstro soviético de 58,6 megatons, cuja força foi capaz de fazer a atmosfera tremer e a onda de choque dar 3 voltas ao redor do planeta. Mas dessa vez, o alvo não é uma cidade, uma base inimiga ou um deserto no meio do nada. O destino dessa arma doida é o lugar mais fundo da Terra, a Fossa das Marianas, um buraco sinistro, lá no fundo do Oceano Pacífico, que tem quase 11 mil metros de profundidade, tipo uma ferida aberta no planeta, bem no meio das placas que se mexem lá embaixo. Ali não entra luz nenhuma, nunca. É tão escuro e apertado que a pressão esmagaria qualquer coisa que tentasse chegar perto. Até os equipamentos mais modernos iam ser amassados, igual latinha. É um lugar onde o silêncio domina, e parece que o medo tá no ar, esperando para engolir quem tiver coragem de descer naquele abismo. Não é só um lugar perigoso, é um lugar que parece guardar segredo de coisa muito errada, como se a própria Terra tivesse um lado sombrio, pronto para acordar se alguém mexer com ele. E se por algum motivo que desafia o bom senso, decidíssemos detonar essa bomba no coração desse abismo, a primeira imagem que se forma na mente pode ser de uma explosão colossal, um clarão engolindo o oceano, mas a realidade seria menos dramática, ao menos no início. Se a bomba fosse simplesmente arremessada ao fundo, desprotegida, ela não teria sequer a chance de detonar. Seria esmagada antes de completar qualquer contagem regressiva. A estrutura não resistiria à pressão descomunal das profundezas, e tudo o que restaria seria uma massa de urânio radioativo, abandonada no fundo do mar, envenenando lentamente aquele mundo silencioso por centenas, talvez milhares de anos. Um túmulo tóxico e inerte, perdido nas trevas do oceano. Mas e se a humanidade fosse ainda mais obstinada? E se decidíssemos proteger a bomba, colocá-la dentro de um batiscafo de última geração, feito para resistir às forças colossais do fundo do mar? Nesse caso, o resultado mudaria drasticamente. Uma explosão entre 5 e 8 quilômetros de profundidade já seria o suficiente para desencadear uma onda de destruição inimaginável. O oceano responderia com fúria. Um tsunami de mais de 120 metros se ergueria das entranhas do planeta, como uma muralha de água e morte. O Japão, o Sudeste Asiático, a costa da Austrália, parte da China e até mesmo o litoral oeste dos Estados Unidos seriam atingidos com força brutal. Cidades inteiras desapareceriam em minutos. Milhões de vidas seriam varridas antes que qualquer alarme pudesse ser disparado. E não seria apenas a água que causaria estragos. A radiação da explosão se espalharia com as correntes oceânicas, contaminando vastas regiões marinhas, envenenando cardumes inteiros, atingindo recifes, algas e, eventualmente, retornando aos pratos humanos por meio da cadeia alimentar. Uma morte lenta, invisível, viajando com as marés. Mas a insanidade não para por aí. Se a bomba fosse levada até o fundo absoluto da Fossa das Marianas, a quase 11 mil metros de profundidade, os riscos se tornariam ainda mais sombrios. A fossa não é apenas uma depressão no solo oceânico. Ela é uma fronteira viva, onde duas placas tectônicas colidem em silêncio há milhões de anos. Detonar uma bomba nuclear nesse ponto crítico poderia não apenas abalar a água ao redor, mas tocar o próprio coração da Terra. A onda de choque, comprimida por uma pressão que nenhum ser humano jamais sentiu diretamente, poderia se espalhar pelas falhas geológicas do Anel de Fogo do Pacífico. Terremotos de magnitude 12, um valor jamais registrado, poderiam sacudir o planeta com violência suficiente para destruir cidades inteiras. Vulcões adormecidos poderiam ser despertados em cadeia, vomitando cinzas e magma, como se o inferno tivesse emergido à superfície. O céu escureceria em dias. A luz solar seria bloqueada por nuvens de fuligem e gases tóxicos. Começaria então o inverno nuclear. Com ele viria o frio interminável, o colapso das colheitas, a fome e o lento desmoronamento da civilização. As florestas morreriam sob chuvas ácidas. As geleiras cresceriam, não como prenúncio de renovação, mas como sepulturas brancas de um mundo que se recusou a aprender com seus próprios erros. E se ainda fôssemos mais ousados ou mais loucos e posicionássemos a bomba a 2 ou 3 quilômetros do fundo, em um ponto crítico da crosta terrestre, a detonação poderia perfurar a camada sólida do planeta. Magma começaria a jorrar do fundo do mar, não como em uma simples erupção, mas como uma ferida aberta que jamais cicatriza. Poderíamos formar um novo arquipélago, ou desencadear uma fratura planetária. Num cenário ainda mais extremo e quase digno de ficção, a força dessa explosão poderia alterar levemente a órbita terrestre. Um empurrão mínimo seria o bastante. Se nos aproximássemos demais
do Sol, seríamos carbonizados lentamente, como aconteceu com Vênus. Se nos afastássemos, mergulharíamos em um frio interestelar sem fim, um mundo morto, girando no vazio por toda a eternidade. Talvez, em uma última linha de delírio, a detonação em um ponto estruturalmente crítico da crosta terrestre pudesse até mesmo fraturar o planeta, partir a Terra ao meio como um fruto podre esmagado pela própria arrogância de sua espécie dominante. Felizmente, tudo isso permanece no reino da especulação. Por mais sombrias que sejam essas possibilidades, a chance de que algo assim ocorra é extremamente baixa. Desde 1963, tratados internacionais proíbem testes nucleares no fundo do mar, no espaço e na atmosfera. A Tsar Bomba foi um aviso, não um projeto de futuro. Ela permanece como símbolo do que podemos fazer e do que talvez nunca deveríamos repetir. A Fossa das Marianas continua intocada, um abismo silencioso, onde criaturas estranhas deslizam na escuridão eterna, alheias à loucura humana. Lá embaixo, no ponto mais profundo do nosso planeta, a Terra ainda respira em paz, e nós, aqui em cima, ainda temos a sorte de poder apenas imaginar, pelo menos por enquanto.